Olá, eu sou Raimundo e sejam muito bem-vindos a essa etapa final. Então, chegamos à nossa etapa final, a nossa etapa contada por ele mesmo, a incrível história do Raí em 3 mulheres e um casamento falido. Tá? Então, qual é a lição que nós podemos tirar de toda essa história? Tá? Qual a lição, o aprendizado, qual o motivo, por que escrever? Então, eu quero que você saiba que desde o início dessa história eu não tive a intenção de denigrir a imagem de nenhuma dessas 3 mulheres maravilhosas que passaram pela minha vida. Na verdade, eu tenho um carinho muito especial por todas as mulheres. As mulheres hoje, elas são incríveis. Tá? Eu tiro o chapéu para muitas mulheres que existem no nosso mundo. Então, hoje nós sabemos que as mulheres, elas são responsáveis pelo crescimento de um homem e também são responsáveis pelo declínio, pela queda. Tá? Então, quando nós homens nos deparamos diante de uma boa mulher, uma mulher que realmente quer crescer com a gente, automaticamente a gente está em bons lençóis, a gente cresce e cresce bem. Então, quando às vezes a gente encontra mulheres que são pessoas ótimas, são maravilhosas, mas em alguns casos elas não estão na mesma vibe que a gente, elas não querem crescer tanto quanto a gente, aí a gente cai também, mas com essa queda a gente tem um grande aprendizado. A gente aprende com as mulheres também, tanto com os seus bons costumes, de ser boa mulher, também quanto alguns costumes que algumas mulheres, que por algum motivo desenvolvem ao longo da vida, que às vezes tem algumas que são mau caráter, tem outras que o mau caráter é confundido com alguns erros, porque tem pessoas que confundem falta de caráter com erros. Às vezes você comete algum erro na sua vida e você se arrepende. Nossa, por que eu fiz isso? Eu não deveria ter feito isso. Mas você se arrepende e não faz mais. Só que para você conseguir adquirir, aquele reconhecimento novamente, leva um tempo e as pessoas são implacáveis no que diz respeito a julgamentos. As pessoas julgam muito pelo fato de não conhecer, as pessoas julgam muito pelo fato de não conhecer as outras pessoas, pelo fato de se recusar a aprender com essas pessoas. Eu não sei se você sabe, mas é muito mais fácil você aprender com uma pessoa que erra do que você aprender com uma pessoa que não erra. Que lição uma pessoa que não erra pode te dar ao longo de uma vida? Eu acredito que a pessoa que erra tem muito mais a te ensinar do que uma pessoa que não erra. O problema é que muitos homens e muitas mulheres, eles não estão preparados nem para aprender e nem para não aprender. Isso é que é o verdadeiro caso. Como por exemplo, no caso do Raí aí, ele teve esse contratempo com essas 3 mulheres, mas ele não carrega rancor de nenhumas, tá? Ele não ficou chateadinho, porque eu não quero ver mais essa mulher em toda a minha vida, ela me enganou e outra coisa. Mas nós precisamos entender que nem eu e nem uma dessas 3 mulheres somos livres, Estamos livres do pecado, estamos livres de fazer coisas erradas. Consequentemente, o Raí também fez algumas coisas erradas, tá? E consequentemente também elas fizeram coisas erradas, e que se essas pessoas elas decidirem pegar tudo isso, reciclar e tirar o melhor, elas vão se sentir muito melhor, porque elas vão dizer: olha, eu sacaneei o cara, mas eu aprendi uma grande lição. Eu não posso fazer isso com mais ninguém.
O Raí pode dizer assim, eu fui sacaneado, mas isso não quer dizer que todas as mulheres elas são assim, e que uma pessoa, mesmo fazendo outra pessoa sofrer, ela pode sim se arrepender e voltar a ser uma das melhores mulheres que o homem já pode ter visto. Então essa é uma mentalidade que ninguém consegue tirar do Raí, que qualquer pessoa ela pode ser o que ela for, ela pode estar na cinza, tanto homem quanto mulher, mas se você decidir se levantar e fazer o melhor para você, para que as pessoas vejam que você floresceu de forma diferente, você pode ter certeza, né, que a vida vai acontecer de uma forma bem agradável. Então eu estou gravando esse vídeo, estamos na etapa final, né? Você que chegou até aqui, parabéns, parabéns mesmo por ter adquirido o meu material, né? Então compartilha esse material, fale desse material para pessoas que você não conhece, porque na verdade não é um material simples, apesar de ser uma história, é uma história de vida. É uma história que não foi feita, não foi desenvolvida para denegrir a imagem dessas mulheres que passaram pela vida do Raí, mas sim para mostrar um grande aprendizado que cada uma dessas mulheres, eu não sei se elas têm esse mesmo pensamento que o Raí, de aprender com o que elas faz ou com o que elas fizeram, mas pelo menos o ponto de vista que eu quero que você entenda é que nenhuma pessoa está fadada ao fracasso a vida inteira, tá? Que é totalmente possível a pessoa se levantar do lamaçal de pecado que ela se encontra a qualquer momento que ela quiser, basta tomar uma atitude. Então, contada por ele mesmo, vai ser publicada também no livro físico. Futuramente você vai ter o privilégio de ler aí na sua casa, no conforto da sua casa, contada por ele mesmo, físico, assim como este livro aqui do Napoleão Hill. Você vai poder pegar, você vai poder ler, tá? E eu espero que, como eu já falei agora há pouco, que você recicle as suas ideias, os seus comportamentos. Não guarde mágoa de ninguém, não guarde rancor. Se você já teve um relacionamento que não deu certo, agradeça da mesma forma, porque você tirou um aprendizado disso. Não bloqueie as pessoas, tá? Não bloqueie as pessoas, não é necessário. As pessoas são o que elas são. Agora, a partir do momento que não demais, a partir do momento que a falta de respeito interferir no relacionamento de vocês, aí você sim deve tomar uma atitude em se afastar dessas pessoas. Enquanto isso, continue se reinventando, acreditando em você, faça o melhor, não fique julgando ninguém sem conhecer, e mesmo conhecendo, não cabe a você, não cabe a mim fazer julgamento de ninguém, porque não somos donos da verdade e nunca seremos, somos apenas eternos aprendizes. Fomos feitos para aprender um com os outros. Fomos feitos para trabalhar em equipe. Por isso que está escrito lá no livro da vida, está escrito na Bíblia que nós não nascemos para ficar só. O homem precisa da mulher, a mulher precisa do homem e os dois se tornam uma mente. Isso significa o quê, Raimundo? Isso significa que se você é casado, se você é casada, se você tem seu namorado, se você tem sua namorada, mas vocês trabalham juntos, mas com um pensamento em uma coisa e outro pensamento em outra coisa, vocês provavelmente não são pessoas felizes e futuramente não vão ser. Vocês só vão ser felizes quando vocês tornarem um único ser, uma pessoa que pensa num objetivo só. Como por exemplo, vocês têm que ter um único objetivo principal, que é ser feliz junto. Independentemente das adversidades, vocês precisam estar bem. Então, a partir do momento que vocês fazem coisas que não ajustam com esse sentimento, vocês não vão se sentir felizes.
Por exemplo, se você é homem e você tem seus contatinhos, tua esposa vai saber e ela não vai gostar, ela vai ficar infeliz e posteriormente ela vai te trair. Se você é mulher e você tem seus contatinhos, né? Tem aquela coisa, meus amigos, meus amiguinhos e tudo, daí a pouco pode ser que o seu marido fique com ciúme e você dê mais atenção aos seus amigos do que ao seu marido. Então, a partir desse momento, você não está conectada com ele. Você não precisa, né, se distanciar do seu esposo, da sua esposa, do seu marido, para poder ficar com contatinhos. Essa questão de contatinhos é coisa maligna, é coisa que não deve existir. Se você quer ter seu relacionamento bom, você que tem um relacionamento amoroso top de linha, se você quer dormir e acordar bem, e você tem uma mulher, você tem uma namorada, você tem alguém do seu lado, esquece contatinhos. Esquece, tá? Deixa de estar com aquelas olhadelas, tá? Olhadelas, fulano é gostosa, fulano é gostoso, fulano é isso, fulano é aquilo. Você já tem o seu. Você já tem o seu. Relaxa, curte o que tu tem. Tá? Relaxa, curte o que tu tem. Joga uma lingerie bacana nela, ou bota ele para fazer academia, ou faz qualquer coisa. Aproveita o que você tem. Não dá para você viver a vida olhando uma coisa, olhando outra, olhando uma coisa, olhando outra. Não, você tem que focar. Eu tenho um namorado, pois é ele que você vai cuidar. Eu tenho uma esposa, pois é ela que você vai cuidar. Ela não está muito arrumada, cuida bem da bichinha. Dá um tratamento para ela aí, cuida do cabelo dela, cuida das unhas dela, leva ela no salão, leva ela para passear, ela vai se sentir melhor, mais viva, mais feliz. Então, isso é algo que é fácil de fazer, mas ao mesmo tempo se torna difícil, porque as pessoas estão muito preocupadas com a vida alheia, as pessoas estão preocupadas com o que o mundo está oferecendo dentro das redes sociais, onde você encontra. Você pode fazer o teste numa noite de terça-feira, de quarta-feira, no meio da semana. Entra nas residências por cima, tá? Dá uma olhadinha por cima que você vê os casais, cada um com o celular na mão, um na sala, outro na cozinha, outro do lado de fora, e todas essas pessoas deveriam estar conversando, deveriam estar namorando, deveriam estar assistindo um filme juntos ou passeando. E na verdade elas estão no celular, né, sendo massa de manobra na mão da mídia. Que tudo é criado, acredite você, que na mídia, tudo que não presta é criado para destruir você. Enquanto os bons conteúdos, as boas coisas que prestam, o teu cérebro já está jogando para fora, ele não quer. Então são coisas absurdas que acontecem no nosso meio, são coisas que não deveriam acontecer, mas acontece. O mundo é assim, vai continuar assim. Mas como eu já falei no vídeo anterior, a responsabilidade é exclusivamente sua do que você faz ou deixa de fazer com a sua própria vida, tá? Então eu, do fundo do meu coração, muito obrigado por ter adquirido o meu material. Passa esse conteúdo para frente, tá? Tudo que você ouviu aqui, aprende, né? Aprenda. Eu também estou falando isso aqui para vocês hoje. Eu já aprendi muito com os meus próprios erros, tá? E já acertei muito depois que eu decidi que eu sou o único responsável pelas minhas atitudes. Então, ok, tchau, tchau. Espero realmente que você tenha gostado desse material, ok?